Teacher, que confusão que eu faço com essas preposições. Eu não sei quando usar uma, quando usar outra. Muito bem, se você também confunde, fica tranquilo. Bem-vindo ao clube, porque eu diria que preposições é uma das maiores confusões que o pessoal faz na hora de ter que usá-las. Então, hoje, nós vamos entender um pouquinho quando usar o and, quando usar o on e quando usar at. A gente não vai se prender tanto às questões gramaticais de cada uma delas, até porque na fala, na prática, na vida real, isso não vai fazer muita diferença para você. O que vai fazer diferença para você poder dominar esse conteúdo e falar da forma adequada? É conhecer quando você usa uma e quando você usa outra. É isso que vai ser importante pra gente agora. Então, vamos lá? Vamos começar conferindo quando que a gente usa essa galera aí, in, on e at. A primeira coisa que eu separei aqui pra vocês é o seguinte, a tradução dessas três. Guys, a tradução é a mesma, né? Se alguém me pergunta, teacher, o que é in? Eu vou responder no, na, em. O que é on? No, na, em. E o at? Mesma coisa. Ah, mas não tem uma que é dentro, a outra que é sobre. Calma. Vamos manter com essa tradução. No, na, em. A gente já vai ver um pouquinho sobre isso. Ó, então a primeira situação que eu separei aqui, and. Quando é que eu uso então and? Vamos começar a entender. Vamos começar a conhecer quando, né? Quais são esses momentos de usar o and. A primeira situação que eu separei para vocês é antes de ano e mês eu uso in. Por exemplo, em setembro, em agosto, em janeiro, tá? Antes de mês, antes de ano, em 2019, né? Então, se eu tiver que dizer algo do tipo, eu nasci em 1997. Era bom, né? I was born in 1997. Ou, eu nasci em setembro. I was born in September. Então, antes de ano e antes de mês, eu uso and. Essa é a primeira situação que eu separei para vocês, tudo bem? Entendeu? Quando usa, é só usar, simples assim, tá? Outra situação que a gente vai usar o and é antes de país e cidade, tá? Então, se você quiser dizer, por exemplo, eu moro no Brasil, I live in Brazil. Eu moro em Nova York, I live in New York. Então, antes de país e antes de cidade. Então, aqui pode ser no, não é? Ó, eu moro no Brasil, né? Mas Nova York a gente fala, eu moro em Nova York. Por isso que tem hora que vai ser no, tem hora que vai ser na, tem hora que vai ser em, tudo bem? Então, essa situação que eu trouxe para você é antes de país e antes de cidade. Lembra a anterior? Qual que é que nós vimos? Antes de ano e antes de mês também eu uso in. Muito bem, let's move on. Vamos continuar lá. And, outra situação que eu vou usar o and nas minhas sentenças. Períodos do dia. Por exemplo, de manhã, à tarde, sabe quando a gente vai ter que falar períodos do dia? De manhã, in the morning. À tarde, in the afternoon. À tardezinha, à noitinha, in the evening. Tem uma exceção aqui, tá, guys? À noite, at night. À noite, eu não uso in. O resto, in the morning, in the afternoon, in the evening. Só o à noite, at night. Só essa exceção, tudo bem? Muito bem. Outra situação que a gente usou and, estações do ano. No verão, no inverno e assim vai, tá? É muito quente, é muito calor no verão. It's hot in summer. Eu nem coloquei o muito aí não, né, gente? Eu que tô falando, né? A frase está, é muito calor no verão. It's hot in summer. É isso, tá? It's hot in summer. Antes de estação do ano, tudo bem? Então, vamos lembrar quais são todas essas do and. Então, a primeira lá, a gente viu que antes de ano e mês, em 2019, em 1900 alguma coisa, em setembro, né? Depois nós vimos antes de país e cidade. Eu moro no Brasil, em Brazil, em Nova York, em New York, né? Depois nós vimos períodos do dia, de manhã à tarde, in the morning, in the afternoon. E agora a gente está vendo antes de estações do ano. No verão, no inverno, in summer, in winter, tudo bem? Então, and também nessa situação, tá? Essa aqui que eu separei para você,
As pessoas comentam bastante, né? Mas, teacher, o in não quer dizer dentro? Sim, também. O in, ele é um no, na, quando eu me refiro ou quero dizer nesse sentido de dentro de algo, tá? Por que que eu normalmente não traduzo esse dentro quando me perguntam, né? Qual que é a tradução de in, teacher? Eu traduzo no, na e em. Raramente eu vou falar dentro, porque na maioria das vezes, na prática, na vida real mesmo, a gente não usa muito essa tradução, né? Porque, ó, imagina se você tivesse que dizer, ah, está na bolsa. Cadê a chave? Está na bolsa. Cadê o documento? Está na bolsa. A gente não fala está dentro da bolsa. O está na bolsa pra gente já deu para entender que tá lá dentro. Cadê o dinheiro? Tá na carteira, pega lá. A gente não precisa falar tá dentro da carteira, porque a gente já entendeu que o está na carteira quer dizer que tá dentro, né? Então, eu não fico tão preocupada com essa tradução de dentro, e sim mais com o sentido que ele se refere, né? Então, se você precisa dizer tá na bolsa, no sentido de estar dentro da bolsa, it's in the bag. Assim como tá na geladeira. Você não achou? Tá na geladeira. It's in the fridge. Tá na caixa. It's in the box. Ah, ele tá no carro. Cadê ele? Ele tá no carro. Já tá lá esperando. He's in the car. He's in the car, né? Então, está no carro. Eu não preciso falar tá dentro do carro. Mas então, esse in, ele é esse sentido de no, na, no sentido de dentro. Já deu para entender que é esse sentido que ele tá dando aí, tá? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha então quando que a gente usa on. Antes de dias da semana. Então, quando você quer falar, por exemplo, no sábado eu acordo mais tarde, tal dia, às segundas eu faço isso, eu vou usar o on, tá? Por exemplo, eu estudo inglês no sábado. I study English on Saturday, tá? Então, antes de dias da semana, on. Tudo bem? Outra situação que eu coloquei do on, datas completas. Aqui eu vou fazer uma observação bem importante com você. Presta atenção. Pay attention. Ó, datas completas. Se eu quiser dizer, o que são datas completas, teacher? Dia e mês. Se eu quiser falar, eu nasci dia 14 de janeiro. I was born on January 14th. Dia e mês, tudo bem? Data completa. Porém, lembra que a gente começou lá com an e eu falei para você que o an eu uso antes de mês, ano e mês? Muito bem. Se eu falo só mês, se eu só me refiro ao mês, eu volto lá usando an. Então, se a minha frase é, eu nasci em janeiro. I was born in January. Eu nasci dia 14 de janeiro. Opa, aí tem uma data completa. Dia e mês. Perceberam a diferença? Aqui as pessoas causam um pouquinho de confusão. Falei só o mês. And. Data completa. Dia e mês. On. I was born on January 14th. Essa é a diferença nessa situação. Tudo bem? Então, fique atento para você ir entendendo esses quando que pode ser um pouquinho confuso no começo. Mas nada que a prática não vai te ajudar nisso. Tudo bem? Vamos seguir lá então com mais uma situação de quando eu posso usar o on. Meios de comunicação. Gente, tudo que a gente fala, tudo que a gente vê, tudo tá na internet hoje, não é? A gente tá o tempo todo falando, nossa, você não viu tal notícia? Ah, tá na internet, tá no Facebook, tá não sei aonde. Toda hora a gente está falando que tá a notícia, aquilo que a gente viu, está em um meio de comunicação. It's on the internet, tá na internet. A notícia tá no jornal, o jornal Folha mesmo, papel, né? Até esse hábito as pessoas estão perdendo hoje, né? The news is on the newspaper. Tá na TV, tá no Facebook. Meios de comunicação on. Tudo bem? A gente usa isso o tempo todo, né? O tempo todo a gente está dizendo que tá na internet. Outra situação do on, que eu separei aqui para vocês. No, na, lembra que eu falei lá no começo? Com esse sentido de sobre algo, sobre uma superfície, tá? Essa situação do on é bem conhecida, porque tem uma frase bem famosa que eu acho que você já viu em inglês, que é a famosa frase The book is on the table. Você já deve ter ouvido isso. Os alunos às vezes falam, quando vem perguntar sobre inglês comigo, eu pergunto, qual que é a sua experiência com o idioma? Eu sempre pergunto isso, né?
que as pessoas às vezes dizem, ai teacher, eu só sei the books on the table, né? Então, bem conhecida essa situação. Por que que essa frase aparece on? Porque é o no, na, nesse sentido de sobre. Eu não preciso ficar traduzindo, assim como eu comentei lá do and, eu não preciso ficar traduzindo esse sobre, né? Por exemplo, está sobre a mesa. A gente não fala assim. Na prática a gente fala o quê? Tá na mesa. Nem o está a gente não fala, né? Tá na mesa. Ai, cadê o copo? Tá na mesa. Cadê tal coisa? Tá na mesa. It's on the table. Mas e se eu traduzir está sobre a mesa? Fica errado? Não, de forma alguma. Mas como é que a gente fala mesmo? Na, no, né? O livro está na mesa e não o livro está sobre a mesa. Ele quer dizer isso, está sobre uma superfície. Mas eu não preciso ficar traduzindo esse sobre, tudo bem? Olha o outro exemplo que eu coloquei para vocês. As chaves estão no chão. Cadê? Não estou achando. Ah, estão no chão. Caíram. The keys are on the floor. Mesma ideia. On the floor, no chão, na superfície, né? Então, on, com essa ideia de sobre. Porém, na tradução, a gente vai usar muito mais como no e na. Tá tudo certo. Tudo bem? O importante é a gente entender esse quando. É o no, na, quando tá sobre alguma coisa, sobre uma superfície, né? Muito bem. Guys, outra situação do on. Quando eu me refiro a veículos, meios de transporte maiores. Lá no in, eu dei um exemplo lá para vocês assim, ó. He is in the car. Ele está no carro. Para carro, que é um meio de transporte menor, pequeno, eu uso in. Tudo bem? Para os outros meios de transporte, os maiores, avião, metrô, trem, eu vou usar o on. Então, se eu tenho que falar, ele está no ônibus, he's on the bus. Eu estou no avião, I'm on the plane. Tudo bem? Então, meios de transporte maiores, os veículos maiores, eu uso on. Tudo bem? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha então quando que a gente usa o at. At eu vou usar antes de horas, né? Aqui ele não vai ter a tradução de no, na e nem de em, e sim de as. Sabe aquele as nosso com crase, quando a gente fala antes de hora? Por exemplo, que horas é a aula de inglês? Às 7, né? É o nosso as. Então, at, antes de horas, at 7 o'clock. Tudo bem? Então, sempre quando você for falar horas, às 7, às 8, às 9, sempre at. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha lá na próxima situação que eu uso at. Vou usar quando eu me refiro a lugares, lugares genéricos. Já vou explicar para você qual que é essa diferença, porque, teacher, eu já vi lugar com in, lugar com at, e aí? Como é que eu vou saber? Vamos dar uma olhadinha então. Ó, quando eu me refiro a lugares genéricos no sentido de na escola, em casa, no trabalho, lugares maiores, né? At school, at home, at work, eu vou usar o at. Porém, quando, eu coloquei uma observação importante aqui para você também. Quando eu me refiro a lugares menores, lugares que estão dentro desses lugares maiores, né? Lugares mais específicos, como por exemplo, na sala de aula. A sala de aula está dentro da escola. Eu estou em casa, mas eu estou no quarto. O quarto está dentro de casa. Então aí eu vou usar o in. Então se for na escola, at school. Na sala de aula, in the classroom. Em casa, at home. No quarto, in the bedroom. Percebem a diferença? Então, no trabalho, em casa, na escola, vai ser o at, aquele lugar maior, né, mais genérico. Agora, os lugares mais específicos dentro desses lugares, aí eu vou usar o in, né? No escritório, in the office. No trabalho, at work. Tudo bem? Também, mesmo que pareça confuso para você no começo, nossa, mas como é que eu vou saber? Muita calma, vai praticando, vai revendo e até que loguinho você vai perceber que esse conteúdo já começa a ficar mais fácil para você, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha então numa outra situação que eu uso at, eventos e jogos. Por exemplo, né? Pode ser numa festa esse evento também, né? Ó, ele está no jogo de futebol, he's at the soccer game. Ou I was at the wedding yesterday. Eu estava num casamento ontem. Casamento, cerimônia, festa. Falei para vocês que a gente usa para se referir a festa, para se referir a eventos, como por exemplo festa.
na festa de aniversário, at the birthday party, tudo bem? Então, at aí antes de eventos, jogos, tudo bem? Então, só pra gente entender um pouquinho, né? In, on e at, posso traduzir como no, na, em. Vai ter situação que o in vai estar dizendo que é dentro, mas eu posso continuar nessa tradução. O on vai ter situação que vai estar dizendo que é sobre, mas eu posso continuar também com essa tradução. O at vai ter um momento que ele pode ser o as, quando a gente usa antes de hora, mas na maioria das vezes a tradução vai ser no, na e em para todos eles. Parece confuso no começo, mas vá praticando, não desista, vai sempre revendo o conteúdo, revendo o material, vai aplicando na sua fala e você vai perceber que chega uma hora que tudo isso fica automático para você a partir do momento que você vai vendo e revendo e praticando. Tudo bem? Thank you guys, see you, bye bye!